com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias e contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Senhor nosso Deus, a sua palavra é rica, é maravilhosa, Deus, e ela nos dá, Senhor Deus, a certeza, Pai, que nós estamos fazendo aquilo que agrada ao teu coração, pelo meio da bondade, do amor, de uma vida digna, ó Deus, de ser vista pelas pessoas, Pai, que não conhecem o Deus tão maravilhoso que nós servimos. E nós esta manhã nos alegramos na tua presença, Pai, porque o Senhor está aqui, porque Jesus diz, quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, e nós estamos reunidos no nome de Jesus, é por isso que Ele está aqui. Fala conosco essa manhã, Senhor, através do louvor, através da palavra. Nós queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, não queremos ouvir aquilo que nós queremos, que venha, Pai, amaciar o nosso ego, mas que venha, Deus, confrontar, Pai, aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Derrama a tua graça, a tua unção, e essa manhã, Pai, como nesse dia, queremos ser instrumentos do Senhor, para a honra e glória do teu nome nós oramos, amém e amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com 2 hinos. São tantas e ricas promessas que o Senhor tem deixado registrado na sua palavra para as nossas vidas. Existem promessas que são para todos os filhos de Deus, e outras promessas são promessas que Deus tem feito especificamente para nós. Muito bem. Tá, joia. E nós vamos louvar o Senhor falando sobre as promessas que Deus tem feito na nossa vida. E o coro fala exatamente assim: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, confiado sempre no seu
Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Salve o Senhor Jesus. Nós vamos cantar novamente este hino que cantamos a semana passada. Rica verdade, Jesus é meu. Diga isso de todo o seu coração. Jesus é meu, crucificado por me sofrer, já ressurgido junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou. Seja louvado com devoção, pelo seu povo vive em canção. Jesus é meu, Ele é minha paz, seu amor santo gozo me traz, nele descanso na provação, da sua consolação. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção, pelo seu povo vive em canção. Jesus é meu, gozo sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para mim. Vamos só à igreja agora, digna é Jesus, a igreja. Jesus de todo louvor, digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção, pelo seu povo vive em canção. Salve o Senhor Jesus, aleluia. Amém, pode sentar. Digno é Jesus de todo louvor. Glória a Deus. Esse também é um momento de louvor e adoração, quando nós demonstramos ao Senhor o quanto nós o amamos, a Ele e a sua obra, e quanto nós queremos investir nesse trabalho maravilhoso que é o trabalho de ganhar almas para o Senhor Jesus, aonde a igreja é o maior pronto-socorro, onde vidas que estão perdidas, elas são acolhidas e são tratadas e podem voltar à sociedade, porque Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que renova, é o Deus que faz nova todas as coisas. E nesta manhã nós temos a oportunidade de estar fazendo isso, de estar dando o nosso melhor para esta obra tremenda. Nós sabemos que Deus não precisa de dinheiro, mas Deus precisa de filhos fiéis, que possam tocar a sua obra aqui na terra. Por isso que os anjos queriam fazer isso aqui, essa obra que nós fazemos, mas Deus confiou no homem, confiou em mim, confiou em você. Então esta manhã, dê o seu melhor, a sua oferta. A oferta você está semeando na obra de Deus.
E toda semente que é semeada, no tempo certo, ela vai germinar e vai dar frutos. Eu creio que o fruto da sua semente é fruto abençoado, porque é Deus que está dando crescimento e vida nessa semente que você plantou. E o dízimo, você que é membro da igreja, você precisa estar dizimando, porque o dízimo é a modo que nós temos, irmãos, de tirar o maligno da nossa vida financeira. Não existe oração forte, não, existe fidelidade. Deus trabalha com a nossa fidelidade, Deus trabalha com o nosso desejo de dar o melhor, porque Ele tem dado o melhor para nós. Então esta manhã você tem oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Nós temos também a nossa máquina de cartão crédito e débito, está ali ao cantinho lá, indo para a cantina com o Eduardo. Você pode se aproximar ou levantar a mão, ele pode trazer para você. E após essa oração, você fique atento aos nossos avisos da nossa semana. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de trazer na casa do Senhor, na casa do tesouro, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos, Pai, que a melhor aplicação que fazemos aqui na terra é devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. Abençoa cada irmão, ofertante e dizimista. Também, Pai, abençoa aqueles, ó Deus, que desprovidos, ó Senhor, talvez aguardando, meu Pai, um chamado, um telefone, um currículo, Pai, que seja escolhido, para que esse irmão, essa irmã, possa também, Pai, vir à tua casa e trazer o seu dízimo e a sua oferta com prazer e alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Atenção para a nossa agenda semanal de cultos e reuniões. Culto de propósitos. 7 semanas de oração por um propósito. Buscando os milagres de Deus. Todas as quintas, a partir das 20 horas. Aos sábados, reuniões de jovens e adolescentes, sempre com uma programação especial para toda a galera. Dança, teatro e muita música com o sabor dos dias de hoje, às 20 horas. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, você ouvirá os mais belos hinos da história da igreja e desfrutará de uma mensagem inspiradora que lhe ajudará a crescer na vida cristã. Às 10h10, a ministração fica por conta da Escola Bíblica Dominical, classes separadas por faixa etárias para levar o ensino cristão a todos os participantes. E aos domingos à noite, a partir das 19 horas, culto da família, louvor, adoração e comunhão. Venha fazer novos amigos e traga seus filhos para participar dos cultos infantis simultâneos. E agora, os eventos especiais deste mês.
Muito bem. Ficou com os avisos do mês passado, né? Tá ótimo aí. Eu copiei para a área de trabalho o arquivo certinho, estava na área de trabalho, né? Pois é. Vocês foram buscar esse não sei aonde, que esse aí estava escondido, esse arquivo aí, né? Mas tá bom. Muito bem, irmãos, vamos lá. Romanos capítulo 16, versos de 1 a 24, é o texto que nós vamos meditar. Romanos 16. Tem um celta preto ali que precisa ser removido, olha lá, celta preto, o celta cinza agora, mas o celta preto precisa ser tirado lá. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Romanos. Pode acender a luz aqui, por favor. Romanos 16. Estamos chegando ao final dessa exposição, desta série de mensagens. Terminamos, se o Senhor Jesus não voltar antes, nós terminamos no próximo final de semana essa exposição de Romanos. Hoje é a 34ª mensagem, 34º domingo. Nós vamos terminar, se Deus quiser, no próximo domingo agora, a exposição desta carta. Paulo, na verdade, termina a carta no capítulo 15. Lembram? Semana passada nós finalizamos o capítulo 15 de Romanos. Até o capítulo 11 o apóstolo Paulo estava dando todo o embasamento teológico das escrituras a respeito de princípios para se viver o cristianismo, orientando as igrejas que se reuniam na cidade de Roma, várias igrejas caseiras que estavam ali. Ele escreveu essa carta para rodar as igrejas, né? Cada igreja pegava a carta, lia lá para os membros, e assim que começou a funcionar. Então, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo traz embasamento. Ele fala de doutrina. A partir do capítulo 11, do 12 até o 15, o apóstolo Paulo vai para a prática. Bom, como é que nós vamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então, do 12 a 15, o apóstolo Paulo fala da prática de aqueles princípios que foram aprendidos nos 11 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. E no capítulo 15, ele conclui a carta. O 15 termina a carta, termina todo o ensino. O capítulo 16 é a despedida, é aquele momento em que a gente está finalizando a nossa carta. E se você já escreveu carta alguma vez na vida, que agora, como eu disse, com o e-mail, Facebook, a gente já não usa mais escrever. Mas eu lembro que quantas e quantas vezes eu não tinha que escrever para parentes que estavam fora, longe. Eu era o escritor de cartas da minha casa lá, né? Escrevia lá aquele cabeçalho, espero que esta chegar, encontre-os com mais perfeita saúde, essas coisas todas aí, né? Depois fazia a carta, no final tinha aquele finalzinho, né? Agora todos aqui mandam um abraço para esse tipo de coisa. Então Paulo está fazendo isso, né? Que no Facebook e e-mail não é mais ou menos assim, já manda mensagem direto e acabou. Leu, não leu, tá tudo bem, né? Então ele escreve essa carta até o capítulo 15, ele finaliza a carta de verdade naquilo que ele queria falar, e ele começa a agradecer algumas pessoas. Vamos ler, antes da gente orar, os 4 primeiros versículos, do 1 a 4. Diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida riscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir a bênção do Senhor neste momento em que estamos diante da Tua Palavra, pedir ao Espírito Santo do Senhor que inspire o nosso coração, para que falemos na autoridade que o Senhor tem dado, Deus, sobre aqueles que o Senhor tem chamado para ministrar. Que o Senhor, Deus, me use apenas como um canal nesta manhã, para que o Teu poder, a Tua Palavra, possa ser ministrada, mas que toda reflexão humana, essa caia por terra, a Tua Palavra, porém, permaneça em nossos corações para nos abençoar, para nos fazer crescer, para mudar a nossa vida cristã, o nosso caráter. No nome de Jesus, nós oramos a Deus e te agradecemos. Quando o apóstolo Paulo conclui a carta, ele começa o capítulo 16
Nesses primeiros 24 versículos, nós vamos falar da doxologia domingo que vem. Nos 24 versículos que nós vamos meditar nessa manhã, eles mencionam 33 pessoas, 33 nomes. E a conclusão inevitável, né, desta menção de tantas pessoas é justamente pelo fato de que cristianismo, irmãos, tem a ver com família. Família no sentido de cuidar um do outro, de se importar um com o outro, de proteger um ao outro, de amar um ao outro, de dar cobertura um para o outro. Então, o cristianismo, a gente já tem falado isso várias vezes, cristianismo é impossível de se viver um cristianismo de maneira isolada, porque ser cristão já implica em viver em comunidade, porque a igreja é uma comunidade. Eu não estou falando só da igreja local, estou falando da igreja de Jesus. Pessoas diferentes que se reúnem, que estão juntas, pessoas que são diferentes, mas unidas pelo propósito comum. E nós fomos criados, na verdade, para viver em comunidade. Nós fomos criados para vivermos uns com os outros. Deus nos criou assim, com essa necessidade de interagirmos com as pessoas. Salomão, capítulo 4, versos 9 e 10, é um texto que a gente usa muito para casamento, esse texto aqui, né? Mas diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aplicando isso ao contexto da igreja, ganha um contorno interessante, porque a igreja é isso, nós somos família, nós fomos criados para vivermos juntos. E quando nós lemos aqui esse texto e esses versículos, 24 versículos aqui do último capítulo, nós vamos notar alguns benefícios de fazermos parte dessa família amorosa, dessa família cristã. E a primeira consideração aqui nos primeiros 16 versículos, Paulo fala sobre a família cristã como uma comunidade. A família cristã é uma reunião de pessoas multiformes, uma reunião de pessoas de diversos tipos de temperamentos, de criação diferentes, fisicamente diferentes, somos diferentes em tudo, mas nós somos chamados por Deus para vivermos juntos, em unidade. Deus nunca pediu uniformidade. Uniformidade é ser todo mundo igual, todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo ter a mesma reação. Hoje nós não somos assim. Aliás, a família não é assim, não é? A família, que você pega o pai, a mãe e os filhos, você vai ver que os pais podem testificar, os filhos, um é diferente do outro, foram criados da mesma forma, com os mesmos pais, mesma educação, mas são diferentes, não é verdade? Somos pessoas diferentes. Isso é uma característica muito peculiar do ser humano. Deus, ele criou você e jogou a forma fora, né? Ninguém é igual, pode ser parecido, mas igual, nem gêmeos, os gêmeos não são iguais, né? Que às vezes são univitelinos, são parecidos, mas têm temperamentos às vezes diferentes. Então Deus, a nossa família é um protótipo, né, daquilo que é a família de Deus, a família cristã. E nós somos chamados para viver nessa família. Você vê lá no verso 1, o apóstolo Paulo falando da irmã Febe, o fato de usar a palavra irmã já implica em família, não é? A igreja é esse lugar, é o lugar de irmãos e irmãs, é o lugar de pais e mães espirituais. Então, por isso que nós nos chamamos de irmãos. A gente aprende isso quando a gente começa no contexto da família, né? Da igreja, a chamar as pessoas de irmão. Ô irmão, irmão. Por que chamamos de irmão? Porque traz essa característica de família. Você deve ter os seus pais na fé. Eu eventualmente falo dos meus pais na fé, que são pessoas que eu honro muito, não é? Que me abençoaram, que trouxeram a palavra de Deus para mim. Toda oportunidade que eu tenho de falar deles, eu falo. Do irmão João e da irmã Nadir, são pessoas que me evangelizaram, que trouxeram o evangelho para mim, e eu os honro com muita gratidão, com certeza, porque foram as pessoas que Deus usaram. São meus pais na fé. Nós temos pais na fé, nós temos mães na fé, nós temos irmãos, nós somos uma família. E Paulo fala da irmã Febe, irmã, né?
que está servindo na igreja de Cencreia. E ele fala para os irmãos assim: olha, receba ela no Senhor, como convém aos santos, ajude-a em tudo quanto ela precisar de vocês, porque tem sido protetora de muitos, a mim e de mim, inclusive. Olha só, a irmã Febe, uma mulher que Paulo descreve como uma serva, como uma pessoa protetora de muitos. A família cristã, a igreja, tem esse chamado de servir e proteger as pessoas. Uma característica muito interessante da igreja cristã, irmãos, é que nós, no contexto da igreja, no contexto da estrutura eclesiástica, que toda igreja tem que ter uma estrutura eclesiástica, com níveis de governo. A igreja nazarena, isso é muito bem definido, né? Governo geral, governo distrital, governo local, que tem junta de oficiais, junta consultiva distrital, junta de superintendentes gerais. A igreja funciona como estrutura eclesiástica toda, e a igreja do Nazareno está bem definido isso, né? Aqueles que conhecem a estrutura sabem que a coisa funciona redondinho. Mas a palavra líder não existe na Bíblia. Não existe a palavra líder. Apesar de nós usarmos essa palavra, existe o conceito de liderança, mas a palavra líder não existe. Porque, na verdade, a igreja cristã ela não é composta de líderes, ela é composta de servos. Todo aquele que quer liderar, primeiro tem que aprender a servir. Porque a igreja tem servo. Todos nós somos servos de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de servirmos a Ele na igreja. Então a igreja, todo aquele líder da estrutura eclesiástica que não sabe servir, não vai ser um bom líder. Porque a premissa da liderança cristã é servidão, é aprender a servir um ao outro. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para usar os meus dons para abençoar a vida dos meus irmãos, eu estou aqui para usar as minhas habilidades para ajudar, para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo crescer, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, e para que estruturar aquelas que já estão fazendo parte do Evangelho. Então esta é uma premissa da igreja, e nós somos chamados todos para servirmos uns aos outros. E aí ele fala da irmã Febe, é serva e protetora, zelo pela vida das pessoas, cuidado para que as pessoas não caiam, não se percam. Aí ele fala de duas outras pessoas muito importantes na vida dele, Priscila e Áquila, no versos 3 e 4, ó. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila foram duas pessoas quando Paulo estava em Corinto, e ele estava sendo perseguido. Foram eles que recolheram Paulo em casa, protegendo Paulo, porque ele estava para ser morto, né? O pessoal estava armando contra a vida dele. E este casal foi um casal muito importante na vida deles. E ele está saudando esses irmãos Priscila e Áquila, cooperadores, ele diz, com ele na causa, que colocaram a cabeça a prêmio. Como família cristã, nós somos chamados a ajudar as pessoas e às vezes até correr riscos. Áquila e Priscila estavam correndo riscos aqui. Por quê? Por causa do irmão Paulo, para ajudar o irmão Paulo. A gente não faz isso pela nossa família, irmãos, pelo nosso irmão de sangue, pelo nosso pai, nossa mãe, não fazemos isso. A gente não está disposto a correr risco. Na família cristã também. Paulo fala, esse casal, Áquila e Priscila, que foram tão importantes na vida dele, às vezes que menciona Áquila e Priscila é para ajudar Paulo. E ele diz, olha, saúdem ele, porque eles me ajudaram, eles colocaram a cabeça deles a prêmio. Aí vai versos 5 a 7, também a igreja que está em sua casa, saudai a igreja que está em sua casa, né? Saudai a Epêneto, meu amado, e as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Bom, aqui você percebe que tem uns nomes bonitos aqui, né? Diferente.
Você pode anotar, se você vai ter filho, pretende ter, principalmente para os jovens. Olha cada nome bonito aqui, ó. Epêneto. Olha. Depois vai ficar o PP, né? O apelido lá do filhinho. Andrônico. Ó. É meio ficção científica, não é? Né? Andrônico. Júnias. Ó, é uma variação do Juninho aqui, né? Mas Paulo está falando dessas pessoas tão importantes na vida dele, e uma menção especial ao Andrônico e o Júnias. Seus companheiros, ele diz, significa que provavelmente eles eram judeus, né? E ele descreve esses irmãos como companheiros na prisão, companheiros prisioneiros que foram dignos de nota entre os apóstolos. Paulo está falando, olha, tem 2 aqui que estão presos comigo, amigos que ficaram na prisão comigo, companheiros de prisão, dignos de nota, passaram o tempo com Paulo lá, companheiro de prisão. E isso nos faz lembrar também, irmãos, que a vida cristã é uma vida de perseguição. É lógico que nós não sofremos as mesmas perseguições que Paulo sofreu. Você não vai sofrer as mesmas perseguições que os irmãos da Coreia sofrem, e alguns países comunistas sofrem, ou muçulmanos, em que ser cristão é assinar o atestado de morte, né? Hoje nós temos que dar graças a Deus, porque no nosso país nós temos a liberdade religiosa, mas mesmo assim há certa perseguição, não é? Se você for contra o pensamento da maioria, vai ter perseguição, mesmo dentro do nosso contexto. Aliás, o pessoal está querendo arrumar uma coisa para nos perseguir, né? Quando entramos na questão da homofobia, principalmente, eles querem, se a gente não concorda, quer dizer que a gente é homofóbico, né? E não tem nada a ver com isso, né, irmãos? Homofobia é uma coisa complicada. Essa palavra fobia, ela é aquela pessoa que tem aversão. E na verdade, o homofóbico quer matar, e nós não queremos matar ninguém, nós só não concordamos, e por uma questão bíblica, né, com a homossexualidade, mas não queremos matar ninguém, nós queremos que eles sejam, que conheçam a Cristo e que sejam abençoados. Mas o pessoal tenta arrumar alguma forma de perseguir também a igreja e aqueles que se posicionam segundo os conceitos bíblicos, né? Enfim. Mas a gente sofre perseguição. Às vezes é uma perseguição mínima dentro da própria casa. Quando você conhece o evangelho, às vezes algumas pessoas da família te excluem, né? O crentinho ali não quer, né? Porque de repente você vai deixar de fazer algumas práticas que eram comuns àquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que não temem a Deus. E quando você se reserva, se toma o direito de não agir conforme o conceito da maioria, as pessoas às vezes te rechaçam, né? Próprio familiar. Às vezes você tem que tomar algumas posturas, você tem que evitar, dizer não para algumas coisas, e às vezes as pessoas não entendem, né? Então, na família às vezes há uma certa perseguição, às vezes ser ridicularizado pelo fato de ser crente, apesar que hoje já não, eu penso que hoje já a gente já venceu essa parte, isso é muito menor. Na época que eu conheci Jesus era mais complicado, né? Há quase 30 anos atrás, você dizer que era crente, o pessoal perseguia mesmo, né? E ridicularizava, enfim. Então a gente sofre um tipo de perseguição. E é bom a gente lembrar que cristianismo é isso, né? É normal o cristão ser perseguido, porque nós vamos lendo a palavra de Deus, a gente vai formatando os nossos valores de forma que é diferente dos valores do mundo. Não dá para casar, né? A gente começa a perceber que do jeito que que os valores que o mundo está desenvolvendo, são coisas que são incompatíveis com a Bíblia, com o cristianismo. Então a gente não vai seguir aquilo ali, a gente não vai caminhar conforme a multidão. Você vai ter algum posicionamento diferente em algumas coisas. E isso causa um certo tipo de perseguição. E tem que ser assim mesmo, né? O cristão, por mais que as pessoas nos ridicularizem, quando nós assumimos uma postura e dizer assim, não, eu não bebo, não, eu não fumo, não, eu não vou para isso, eu não faço aquilo. Por mais que as pessoas te rechacem, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, essa pessoa tem posição, né? Essa pessoa tem
ela sabe o que quer. E isso sempre fica, viu, gente? Quando a gente assume uma postura que não é se esconder atrás de igreja nem de Bíblia, não. Eu não quero. Eu entendo que isso não é para a minha vida. Eu entendo que isso desagrada a Deus, eu não quero desagradar a Deus. Quando a gente assume essa posição, essa postura, as pessoas, apesar de muitas vezes nos ridicularizarem, elas, no fundo, pensam assim: essa pessoa tem posição firme. Essa pessoa firme tem convicção naquilo que ela crê. Porque isso faz a diferença. Quanto mais a gente manter as nossas convicções bíblicas, não é? Baseadas na palavra de Deus, mais a gente consegue levar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus. Versos 8 e 9, ele fala lá do, mais algum nome aí interessante, Amplias, meu amado no Senhor. Olha que nome bonito. Urbano, também, deve ser irmão do rural, né? Irmão Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Olha lá. Perceba que 2 vezes Paulo se refere a uma dupla de indivíduos como meus amados, né? Isso é uma coisa particular da família. Você diz para a família que você ama a família. E a igreja também, como sendo uma família cristã, também tem essa característica, meus amados. Nós amamos toda a família cristã, lógico, mas existem certos cristãos que nós somos mais chegados. O provérbio diz que tem amigo que é mais chegado que irmão, né? Amigo, às vezes o amigo da igreja é mais chegado que o irmão de sangue. Porque a gente acaba tendo um relacionamento tão profundo na família da fé, e isso é importante, irmãos, como é importante ter amigos de verdade. E se tem um lugar que a gente pode encontrar verdadeiros amigos, esse lugar é a igreja. Isso não quer dizer que todas as igrejas, todas as pessoas estão preparadas. Porque a igreja, a gente tem que entender que a igreja é um lugar de pessoas que estão sendo melhoradas, não é? Alguns estão um pouquinho melhores, outros nem tanto, mas estão caminhando. A igreja é o lugar de receber todas as pessoas. Mas você deve perceber, Jesus fala isso, né, que o julgamento que a gente pode fazer das pessoas é julgamento de comportamento, né? A gente não pode julgar o coração de ninguém. Julgar o coração é uma coisa errada, mas julgar o comportamento é algo bíblico. Jesus fala isso. Pelo fruto conhecereis. Se eu posso olhar para a vida de uma pessoa e entender o que está dentro do coração dela, pelos frutos, é um julgamento de comportamento. Então, o comportamento, a gente tem autorização bíblica para julgar. Tem que olhar, até Jesus fala isso, olha para que você não seja enganado, porque a pessoa ruim, ela não vai conseguir ter fruto bom. A árvore ruim não tem fruto bom. Então, Jesus nos deixa essa brecha para a gente julgar comportamento, até para a gente não cair no engodo do falso profeta, daquela pessoa, do lobo na pele de ovelha, né? Para que a gente não seja enganado. Então a gente pode julgar o comportamento, olhar para as pessoas e ver, não, essa pessoa ainda precisa crescer, essa pessoa ainda, isso é uma coisa que é permitido, né? Não dá para julgar o que está no coração, é aí que o julgamento torna-se, Jesus fala isso, então não dá para julgar o coração da pessoa, porque só Deus conhece o coração, mas julgamento de comportamento é uma coisa que é perfeita, é bíblica. Então a gente olha para as pessoas na igreja, a gente percebe que tem pessoas que já têm um caráter maduro, um caráter cristão maduro, e são pessoas que às vezes você pode se aproximar, você pode abrir o seu coração, que você sabe que não vai cair no Facebook no dia seguinte, não é verdade? Você sabe que você pode abrir o coração e a pessoa não vai contar para ninguém, só para a torcida do Corinthians, né? Então, é lógico que isso pode acontecer, a gente tem que ter esse cuidado, né, gente? Mas esse cuidado não pode nos limitar, não pode ser um bloqueio de inibir esse tipo de amizade que a gente tem que desenvolver. Todo mundo precisa ter amigo, gente. Sabe que nível de amizade você precisa ter? Sabe qual é o nível? Alguém que você pode chegar e confessar uma tentação. Esse é o nível de amizade cristã. Alguém que você fala assim, irmão, irmã, eu estou sendo tentado nessa área, ore por mim. Esse nível. E você sabe que a pessoa não vai, que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres. Eu acho que mais as mulheres, mas os homens também. Brincadeiras, irmãs. Mas às vezes a irmã ou o irmão
estava acostumado a fazer fofoca lá antes de conhecer Jesus, né? Você viu? Fulano, que aconteceu com fulano de tal, já viu? Quando começa assim, eu falei, lá vem a fofoca, não é verdade? Você viu? Nossa, você ficou sabendo? Aí, meu irmão, vem, isso aí é preparação para a fofoca. Mas a pessoa se converte, ela percebe que isso é uma coisa que ela não pode fazer mais. Fica chato, todo mundo percebe. Quando ela começa a dizer, você viu? Aí, lá vem a fofoca. O que a pessoa faz? Ela muda. Aí ela fala assim, olha, queria pedir para você para orar por fulano de tal, porque está acontecendo isso na vida dela. Quer dizer, contou a fofoca do mesmo jeito, só que agora ela colocou oração para ficar mais bonita. Isso aí, irmão, foge disso aí, hein? Que tem gente que fica lá querendo fuçar na vida das pessoas para descobrir alguma coisa, para depois chegar e pedir oração para o grupo de oração. Vamos orar para o fulano de tal, porque está acontecendo isso com ele. Cuidado com isso. Quando eu tenho que falar de alguma questão de oração, eu peço autorização para a pessoa, sempre faço isso. Posso falar? Posso pedir oração? Às vezes a pessoa está com uma doença, não quer que as pessoas saibam, entendeu? Tem coisa que é chata realmente, né? Ora por mim que eu estou com hemorroida, eu vou chegar aqui e falar, irmão, vamos orar para fulano de tal, que está... Isso constrange, né, irmão? Não constrange? Tem que pedir autorização, fala assim, então, irmão, vamos orar para fulano de tal, mas não fala por quê, né? Se não pode falar, não é verdade? Tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas. Isso eu estou brincando, né? Mas tem coisas que são graves às vezes, que a pessoa acaba falando. A título de fazer uma oração, ela está fazendo uma fofoca. Então nós temos que tomar cuidado. Agora é importante que a gente, vencendo esse medo e conhecendo pessoas maduras, que você tenha alguém com quem você possa conversar. Isso no ministério pastoral é muito importante também. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o problema de pastores caindo em pecado, e eles chegaram à conclusão de que os pastores que caem em pecado é porque não têm amigos que possam confessar as suas tentações. E isso é uma coisa que foi falada muitos anos atrás para a gente, né? Isso já faz eu creio que faz uns 10 anos que eu sei disso, dessa pesquisa. Dada a importância que existe entre nós também termos pessoas em que possamos abrir o nosso coração, falar daquelas nossas tentações, porque quando você confessa uma tentação, você não vai confessar o pecado, pode ter certeza disso. Você tira toda a força do diabo naquilo quando você... O Tiago fala isso, né? 5,17, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando você confessa pecado a Deus, você é perdoado, mas a cura vem quando você confessa para o outro. Vai na Bíblia, irmão, você está lá. Tiago 5,17, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando você confessa um pecado, você não vai quando você confessa uma tentação, você não vai precisar confessar pecado. Então, confessar é uma coisa que faz parte. Ter amigos. Versos 10 a 13. Apeles, aprovado em Cristo, saudai-os da família de Aristóbulo. Olha outro nome bonito. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa. Esse é bom, né? Trifena e Trifosa. Devia ser duas irmãs gêmeas, eu penso, pelo nome aqui. As quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Olha que interessante essa menção a Rufo. Quem que é esse Rufo? Nem imagino. A Bíblia não fala dele. Nem sei quem que é esse Rufo. Mas eu sei uma coisa, que a mãe de Rufo era muito especial para Paulo, porque Paulo fala isso, olha, saudai a Rufo, e sua mãe e minha, porque Paulo considerava a mãe de Rufo como sua própria mãe. E não é assim que acontece? Às vezes pessoas que a gente conhece, pessoas que cuidam da gente tão bem quanto a nossa mãe, que a gente fala assim, você podia ser a minha segunda mãe? Você conheceu pessoas assim?
A igreja é lugar de encontrar pessoas assim. Pessoas que cuidam da gente. Pessoas que zelam pela nossa vida. E é cuidar aqui no sentido positivo, proteger, como uma mãe faz, como um pai faz com o filho. Paulo faz essa menção, né? A mãe de Rufo. Versos 14, 15 e 16, saudai a Assíncrito. Esses nomes são bonitos. A Assíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olímpias, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Essa frase aqui, né? Tem tantos nomes bonitos, né, irmãos? Mas essa frase, saudai com ósculo santo. Ósculo é beijo. E é lógico que essa questão aqui é uma questão culturalmente dependente, né? Na cultura deles, era muito comum os homens, até hoje acontece em algumas culturas orientais, do homem beijar o homem. Tem cultura, inclusive, que beija na boca. Jesus tem misericórdia. Não é verdade? Mas, hoje em dia, né, até às vezes acontece o beijo carinhoso de um homem para com outro homem, com todo cuidado que isso tem que ter. Hoje em dia é uma coisa muito perigosa, né? Mas o que Paulo fala? Se for ter o beijo, mesmo o beijo do homem de carinho, ou o beijo da mulher, o problema não é o beijo. O problema aqui é o santo. Que o ósculo, que o beijo seja santo, hein? É isso que ele quer dizer. Se for o beijo, se houve o beijo de cumprimento, tanto no homem quanto na mulher, que o beijo seja santo. Então, lógico que o beijo aqui tem essa questão cultural, né? Até eu brinco, eu tenho um irmão na porta que eu brinco aí, ele não está aqui hoje, mas eu brinco com ele. Que às vezes a esposa dele, a amiga, vem, cumprimenta, me beija, aí eu chego para ele e falo assim, você quer um beijo também? Aí ele fala, não, obrigado, pastor. Então tá bom, se não quiser não tem problema nenhum. As pessoas amigas, né? Mas o beijo não é a questão, guardado aqui as devidas proporções. A questão é o santo. Que o beijo seja santo, sem malícia, que seja algo, uma demonstração de carinho. O que passar disso é complicado. Tá bom? Então a ênfase maior aqui que nós vamos dar é a questão do ósculo santo. E aí ele fala mais uma coisa, né? As igrejas de Cristo, ou todas as igrejas, saúdam vocês. Está escrevendo para o pessoal de Roma. Então quer dizer o quê? De Jerusalém, Corinto, das comunidades para todos os continentes, nós somos uma comunidade global de crentes. É isso que ele quer dizer. Nós estamos preocupados com irmãos de todas as raças, irmãos. Esse mês é o mês da oferta de alabastro, né? Se você não entregou a sua oferta de alabastro, entregue ainda. Hoje é o último dia do recolhimento da sua oferta. Hoje é o último domingo, né? O último domingo de setembro. O último dia do recolhimento da oferta de alabastro é hoje. Oferta de alabastro é uma oferta que a gente dá para pessoas que a gente não conhece. Irmãos, essa nossa oferta vai para o nosso Departamento Internacional de Missões, e ali é distribuído para quem a gente nem sabe. Mas a gente sabe de uma coisa, que a igreja é séria e ela vai colocar o dinheiro onde precisa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter certeza absoluta, né? Senão eu também não estaria aqui. Mas por conhecer a administração da nossa igreja, a gente sabe como ela é séria nesse sentido. E a oferta de alabastro, que este mês a igreja está enfatizando, a igreja mundial enfatiza, todas as igrejas do mundo recolhem a oferta, manda para o Departamento de Missões Mundiais, e ali eles distribuem segundo a necessidade que chegam para eles, né? E nós estamos ajudando pessoas que nós não conhecemos. A tua oferta vai ajudar quem? Talvez lá em Singapura, talvez ali na Coreia, a gente não sabe. Ou nos países em que o evangelho não pode ser pregado, a gente não sabe onde vai. Mas nós temos que entender que nós somos uma comunidade global, nós somos uma igreja global. A igreja de Nazaré está em 160 países,
somos uma comunidade global. Quando a gente vai para a Assembleia, tivemos a Assembleia Geral agora no mês de junho, bom, você vê lá, olhando para as pessoas, você vê pessoas de todas as nações, pessoal da África com aquela roupa característica, né? Você vê os orientais com aquele jeito característico, os americanos com o seu jeito também, cada povo diferente, todo mundo junto ali no mesmo lugar, cuidando da igreja. É lindo, né? É lindo ver como a nossa igreja é uma igreja global. E a gente tem que entender isso. Ela é global, mas ela é família. E é importante que a gente lembre-se disso. E não há dúvida aqui que Paulo ama os irmãos na fé. Ele conhecia os irmãos pelo nome, irmãos. E eu vou dizer uma coisa que talvez você fique pasmo, embasbacado agora com o que eu vou dizer. Paulo não tinha Facebook nem Twitter. Você já pensou nisso? Ele não tinha. Mas ele conhecia, tinha muitos amigos, conhecia as pessoas pelo nome. Olha a lista de nomes de pessoas que ele coloca aqui. Não é? A gente fala isso, o pessoal fala, mas como alguém não tem Facebook? Pois é, Paulo não tinha. E o modo natural do viver cristão é esse aí, né? Nós temos objetivos externos, mas nós também temos objetivos internos. Cristianismo, ele deve ser vivido internamente, com a comunhão com Deus, mas ele precisa ser exteriorizado na comunhão da família. A outra coisa que Paulo fala, que essa comunidade é ligada pela unidade, verso 17 a 19, eu estou terminando aqui, vamos bem rapidinho. Rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes e desviai-vos deles. A palavra noteis aqui no grego é skopos, que quer dizer alcance, esfera. Paulo fala assim, dá uma olhadinha, de novo julgamento de comportamento, né? Dá uma olhadinha assim, ó, nas pessoas que ficam promovendo facção, discussão, que ficam promovendo discórdia. Ele fala para fazer o quê? Desviai-vos deles. Dentre a comunidade, aqui na igreja do Nazareno, no Monte Calvário não tem. Mas ele está falando de uma comunidade global. Tomar cuidado com as pessoas que ficam fazendo fofoquinha, dissensão, facção, promovendo discórdia entre os irmãos. Ele fala o quê? Não se associe com essas pessoas, porque às vezes tem pessoas dentro da igreja que ainda precisam ser trabalhadas, né? E ainda não trabalharam questões aqui no seu coração. Então, ele está falando isso aí, né? A palavra aqui, notar, é olhar com olho criterioso para as pessoas que eu costumo chamar de lixeiro. Tem gente, às vezes, que é lixeiro. Pega o lixo daqui e leva o lixo para lá. Lixo daqui e leva o lixo para lá. Tem coisas que pessoas falam para a gente, irmãos, que a gente não tem que passar para frente. Se a gente passa para frente, a gente piora. E aí a gente acaba sendo participante, às vezes, da fofoca, da maledicência de pessoas. Então, se alguém chega para falar mal de outra pessoa que é da igreja para você, repreenda. Vá falar com a pessoa, acerte isso aí, tira a amargura do coração, não promova isso. E se insistir, não dê ouvidos, irmãos. Porque essas pessoas, quanto mais ela achar a pessoa para dar ouvido para ela, pior é. Tem gente que faz isso às vezes. Isso é uma coisa que não é inspirada pelo Espírito Santo, te garanto que não é. Isso aí é coisa do demo, como dizem por aí, né? A palavra ofensas aqui, no original grego, tem a ideia de pôr obstáculo no caminho do progresso da pessoa. Então tem gente que se sente no direito de ficar colocando obstáculo na vida das pessoas, né? Então Paulo diz assim, mantenha os olhos bem abertos, bem aguçados e evite essas pessoas. Paulo está com ideia de pessoas que ficam causando desunião entre os irmãos. E ele diz assim, contrário à doutrina que aprendemos, não dê atenção a essas pessoas que ensinam coisas contrárias àquilo que nós temos aprendido. Cuidado com os fofoqueiros, cuidado com os lixeiros. E essa é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que atentar, irmãos. Não promova esse tipo de coisa. E eu quero finalizar com ao final do versos 20 a 24, Paulo diz assim, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ele termina, depois, antes de dar saudações, com uma afirmação cheia de esperança e cheia de vitória. Ele está dizendo que Deus nos dará vitória diante dos ardis de Satanás, do inimigo. E aí ele saúda os irmãos que estão com ele, saúda-vos Timóteo, que estava com Paulo quando estava escrevendo a carta, o Lúcio, o Jason, se fosse em inglês seria Jason, né? O Sosípatro, parentes, e o Tércio, que Tércio era o copista, era o escritor. Tércio, que eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Paulo estava ditando e o tal do Tércio estava escrevendo. E ele diz: o Deus de paz esmagará em breve a Satanás. Quando nós estamos unidos, nós vencemos o diabo. Quando estamos desunidos, o diabo nos vence. Fique em pé para nós orarmos. Pai, nós damos graças ao Senhor e te louvamos nessa manhã por esse texto. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo-nos em triunfo e em vitória, para que como igreja de Jesus vivamos de forma coerente, digna de sermos chamados cristãos, como família cristã, como unidos pela fé em Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas hoje, abençoa os nossos professores e professoras que ministrarão as aulas da escola bíblica na sequência, usa a vida de cada um e, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo-os em triunfo, em vitória, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todas as pessoas, sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Temos um cafezinho ali. Eu vou pedir para demorar um pouquinho mais para o sinal, para dar um tempinho para o pessoal tomar o café, talvez umas 10h15, tá bom? Pode tomar um cafezinho, daqui a pouco 10h15 toca o sinal aí. Deus abençoe a todos.